Boa tarde, povo brasileiro! Bom demais estar aqui com vocês. Vamos para mais uma live, né? Voltamos às nossas lives semanais, né? Às terças-feiras nós estamos aqui às 11h30 e pouquinho, né? Às 11h30 e pouquinho a gente entra aqui ao vivo para trazer algumas respostas rápidas, gente. As nossas lives de terça-feira, elas são lives rápidas, pontuais, onde a gente aponta de fato para coisas eficazes, respostas práticas, né? E sempre sendo uma resposta para a demanda de vocês. Então, vocês têm mandado várias perguntas e eu quero responder essas perguntas aqui ao vivo para vocês. E uma dessas perguntas que eu recebo muito, na verdade, não é nem pergunta, né? Eu recebo muito esse relato de mulheres que estão vivendo problema no casamento, traição no casamento e todas essas situações. E muitas delas relatam para mim que chega um momento do casamento, um momento da crise, que o que acontece? Elas perdem mesmo o controle e entra naquele processo de xingar, brigar e fazer aquela confusão com o cônjuge. E nós vamos entender por que xingar, brigar não é a solução para você superar a dor gerada por uma traição, por um abandono, por uma rejeição, uma crise no casamento. Vocês estão comigo? Então eu já quero pedir para você convidar muitas pessoas para estar com a gente, porque essa live ela vai ser rapidinha. Então, como ela vai ser rápida, gente, a gente está fazendo essas lives aí aproximadamente 30 minutinhos. Eu quero, antes de começar a live, eu queria convidar vocês a convidar muitas pessoas para estar aqui com a gente. Pode ser? Então manda aí um monte de direct convidando as pessoas para estar com a gente aqui ao vivo, né, para participar dessa live e a gente falar sobre por que xingar, por que brigar, por que bater não resolve, não vai te ajudar a superar, né? Por quê, né? E a gente aponta sempre para aquilo que é real. Então vamos construir. Vocês mandaram aí, gente, direct pra galera pra estar aqui com a gente? Manda aí, gente, manda aí. Manda aí pra todo mundo pra estar aqui com a gente ao vivo, porque a gente vai ter um tempo bem rápido, né? E eu espero que essa live ela venha te ajudar de alguma forma. Então vamos lá. O que acontece, gente, quando você vive uma crise num casamento? Seja ela baseada em traição, seja ela baseada... Ah, e outra coisa, viu, gente? Eu gosto sempre de falar isso. A gente sempre aponta para traição como um ponto de um ato sexual ilícito, né? Gente, existem muitos tipos de traições. Por exemplo, uma pessoa que tem uma conta bancária oculta é uma traição, né? Ela tem algo em oculto, né? Então, eu costumo dizer que tudo aquilo que dentro de um casamento não é compartilhado, é oculto, é uma traição, né? Então, amizades ocultas... dinheiro oculto, né? Tudo isso aponta para uma traição, né? Que o que é a traição? É você fazer algo oculto, algo que o outro não conhece, algo que o outro não concorda, né? E eu sei que muitas vezes as pessoas têm muitas justificativas para trair, né? Para trair financeiramente, para trair emocionalmente, né, para atrair sobre relacionamentos. Então a gente sabe que todo... Ah, Nath, eu tenho uma conta oculta porque minha mulher é desequilibrada e se eu contar para ela que eu tenho esse dinheiro, ela vai gastar demais. Gente, eu sei, eu conheço todas essas justificativas. Mas a gente precisa entender que traição é traição e traição é pecado, né? E a gente precisa entender que antes da gente trair na terra, a gente atraiu o céu. Porque tudo que você faz na terra, se não foi baseado em princípio... Ou seja, se foi a quebra de um princípio, você primeiro quebrou o princípio do céu, então você primeiro traiu o céu antes de trair a terra. Mesmo que você não tenha esse conhecimento, que você ainda seja ignorante a despeito disso, essa é a verdade, né? É o que eu falo pra todo mundo. Gente, as leis do céu é igual a lei da gravidade, né? O João, meu filho, tem 2 anos de idade. Se eu olhar pra cara dele e disser assim, meu filho, você sabe que é a lei da gravidade? Ele não sabe que é a lei da gravidade, mas ele está submetido à lei da gravidade. Então, se ele pular da bancada aqui, ele vai cair lá atrás. Não importa se ele conhece ou não conhece, nós estamos submetidos a essas leis. Então, nós estamos... Você crê ou você não crê, nós estamos submetidos à lei do céu. Você crê ou você não crê, nós estamos submetidos à lei da gravidade. Então, o que é melhor, gente? É ter o conhecimento para se blindar, não é verdade?
Então, se eu tenho um conhecimento da lei da gravidade que tudo empurra para baixo, se eu tenho esse conhecimento, eu evito de pular de lugares altos, né? Vocês estão entendendo, né, gente? Então a gente se move dessa forma, e aí a lei do céu também é muito importante, porque quando você conhece a lei do céu, que é fundamentada em princípios e valores eternos, você provavelmente vai evitar determinados erros. E um deles deixa eu te falar uma coisa, xingar e brigar não vai te ajudar a superar. Por quê? Xingar e brigar é a quebra de um outro princípio, né? São princípios que você quebra. E aí você diz assim, Nath, mas eu sou gente. Entenda, você é gente, assim como Jesus foi gente, assim como a cruz, ela trouxe para nós uma condição de sermos submetidas ao controle do Espírito. Então, quando você chega para mim e quer justificar que a sua humanidade perde o controle, o que você está querendo dizer para mim, em outras palavras, é que você ainda não está submetida ao senhorio do Espírito Santo. Porque quando você está submetida ao senhorio do Espírito Santo, o que acontece com você? Você recebe o fruto do Espírito. Uma das características de quem tem o Espírito Santo é domínio próprio, mansidão, paz, alegria, amor, bondade, paciência, condição de perdoar. Então, você tem ali 9 características que revelam o caráter de quem é submetido ao senhorio do Espírito, né? Submetido ao senhorio de Jesus. Quando você está submetido a esse senhorio, ou seja, quando você tem ele como de fato teu Senhor, você não se move pelas suas emoções, ainda que elas estejam descontroladas, né? E eu sei, gente, e eu falo pra vocês de causa própria, né? Eu sei que quando as nossas emoções elas são ativadas, afloradas, eu sei que é muito difícil de você controlar. Mas a dificuldade não determina a possibilidade, ok? A dificuldade não determina a possibilidade. Então, para nós que estamos em Cristo, a possibilidade do controle, da palavra, do perdão é uma realidade, ok? Então, dentro de um relacionamento com Deus, o que você começa a aprender? Os seus gatilhos de refúgio. Então, essa é a primeira dica que eu quero falar para você. Xingar e brigar é um reflexo de quem não conhece o gatilho do refúgio. Então, por exemplo, eu tenho um gatilho do meu refúgio. O que é que eu faço? Quando eu começo a perceber que as minhas emoções elas estão alcançando a minha mente. Presta atenção. Emoção é aqui no coração, né? Quando elas começam a crescer e elas entram na minha mente, elas sabotam a minha mente. Elas entorpecem a minha mente. E aí é onde eu perco os controles, ok? Então, se no meu coração, né, se as minhas emoções elas começam a aflorar, o que é que eu preciso fazer de forma efetiva, eficaz, rápida? Eu preciso fortalecer a minha mente para que ela não seja entorpecida pelas minhas emoções. Se as minhas emoções sobem a minha mente, controlam a minha mente, entorpecem a minha mente, eu fico entorpecida. O que é que uma pessoa entorpecida faz? Ela perde o controle. O que é que uma pessoa entorpecida faz? Ela perde a consciência. Ela perde o equilíbrio, ela perde o limite. E aí ela entra na condição de xingar, brigar, bater, e se espancar, e quebrar as coisas em casa. É essa a realidade. Então presta atenção. O que é que eu sei que fortalece a minha mente? Lembra, gente? Lembra. Mente é onde a fé precisa estar estabelecida. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa fé, ela precisa ser renovada na mente, ok? A fé, ela precisa estar aqui, na mente. Ela não pode estar aqui no coração. Por quê? Porque a fé precisa ser uma coisa firme e constante. As emoções, elas oscilam, elas sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, uma fé que está fundamentada em emoções, ela é uma fé inútil. Porque quando as tuas emoções estão em baixa, a tua fé também está em baixa? Não. Então, a fé vem para cá, as emoções ficam aqui. A fé controla as emoções. As emoções não podem controlar a nossa fé. E aí o que você precisa fazer? Você precisa, em um relacionamento com Deus, criar os gatilhos de refúgio. O que é gatilho de refúgio, gente? Aprende essa aí. Gatilho de refúgio é o seguinte. Vou dar um exemplo meu. Quando as minhas emoções começam a aflorar, começam a subir, eu começo a ver que eu tô começando a perder o controle, porque eu tô ficando irada, que eu tô ficando chateada, que eu tô começando a ter palavras duras, o que é que eu faço? Eu saio de cena, vou pro meu banheiro, chego no meu banheiro, coloco os meus louvores, aqueles que me conectam com Deus,
né? Não são louvores almáticos, ok? Não são louvores sabor de mel, a minha vitória, a minha vingança, eles vão estar sentados vendo a minha vitória. Não, não são esses não. Não. Os louvores que me conectam com o Pai são aqueles louvores que adoram o Senhor, né? São aqueles louvores que engrandecem o nome de Deus. São aqueles louvores que eles salmodiam a grandeza de quem Deus é. E eu vou para dentro do meu banheiro e aí eu começo a cantar, né? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E aí, adorando o Senhor, salmodiando a grandeza de quem Ele é, aí o que acontece? As minhas emoções começam a ser tranquilizadas e a minha fé é ativada. Quando a minha fé é ativada e as minhas emoções são tranquilizadas, eu consigo voltar para o lugar de equilíbrio. E aí eu consigo voltar para o lugar da conquista, da minha superação, das dores que eu sofri. Então lembra, não é o que fazem com você que determina como você se sente. É como você administra o que fazem com você. E isso não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas o que eu quero que você entenda é que dificuldade não determina possibilidade. Ok? É difícil, mas é possível. Ok? É difícil, mas é possível. Então, o que é que eu e você precisamos focar? Não é na dificuldade, mas é na possibilidade. Então, em Deus, nós temos a possibilidade do controle. Em Deus, eu tenho a possibilidade da superação. Em Deus, eu preciso ter o controle das minhas emoções e não ser movido pelas minhas emoções. Se a própria palavra de Deus fala que o coração é corrupto, é enganoso, como que eu posso me mover pelo que meu coração fala? Eu escuto muito isso, sabe? Muito. E eu queria, de verdade, eu queria, assim, arrancar de vocês essa sofisma. Que é aquela sofisma que diz assim: ah, fulana, faz o que teu coração tá mandando. Não, não faz o que teu coração tá mandando, filho. Não faz isso não. Sabe por quê? Porque teu coração é enganoso. Porque teu coração é corrupto. Porque teu coração não se converte. Essa é a verdade. Né? O nosso coração, as nossas emoções, elas não se convertem. Elas são dominadas. Mas se converter ao senhorio de Deus, não. Porque a gente quer justificar o nosso orgulho, a gente quer ter a nossa justiça própria, a gente quer fazer a nossa vontade, o nosso ego. Então, essa humanidade, a nossa alma, né, que é o nosso coração, ele é algo que precisa ser dominado, porque ele não se converte. O que se converte é a nossa mente. Por isso que você submete a sua mente ao conhecimento da palavra, você vive uma metanoia, e a metanoia te leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês estão comigo? Então, o que a gente precisa desenhar todos os dias, gente, e é um desenho diário, é essa condição de você se submeter ao senhorio de Deus, descobrir os seus gatilhos de refúgio. Então, como eu falei pra vocês, eu corro pro meu banheiro, eu vou tomar um banho, eu adoro o Senhor, eu trago a atmosfera do céu pra minha vida, e nesse lugar eu vivo o meu equilíbrio, nesse lugar eu vivo a minha tranquilidade, nesse lugar eu resgato a minha paz interna, que é uma paz que excede todo entendimento. E quando eu saio de lá, eu saio a Nathalie que Deus sonhou. Eu não saio a Nathalie irada. Quando eu saio de lá, eu saio aquela que Deus idealizou, né? Por quê? Porque eu me submeti ao reino. Eu não me submeti às minhas emoções. Então, quem xinga, quem briga, quem faz toda essa confusão, tá? Eu entenda. Ah, você faz isso uma vez, tá tudo bem. Mas deixa eu te falar. Isso não pode ser um estilo de vida seu. Você não pode ser uma pessoa que vive dessa forma. Porque se você fala para todo mundo que você é uma cristã, que você é uma filha de Deus, o mínimo que você deveria revelar seria um caráter do céu, né? E eu sempre falo, as pessoas elas oram muito, né? Oram demais e pedem muito a Deus essa condição dos dons espirituais. As pessoas querem muitos dons espirituais, dom de visão, dom de falar em línguas, dom de discernimento, dom de profecia, dom. Gente, dom não revela Jesus. Aprendam isso, tá? Dom
não revela Deus. Não revela. O que revela Deus é o fruto, né? Então você pode ser uma pessoa completamente longe de Deus e você se move no profético. Pode. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando ele dá o dom, ele não revoga. E você pode ser conduzida no profético, no dom profético. E a tua vida tá assim, a quilômetros de distância de Deus. Entende? O que revela que você tem Deus na sua vida é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, bondade, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência, benignidade. Entendeu? Então, quem tem o fruto do Espírito, aí vocês podem ler ali em Gálatas 5:22, quem revela que tem Deus, né? E eu falo isso pra todo mundo, gente. Eu, por exemplo, pra mim, né, o filtro que me revela que a pessoa ela tem realmente um relacionamento com Deus, a primeira coisa que eu vejo é uma característica minha, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa de personalidade forte, ok? Mas a minha personalidade forte não pode me transformar numa pessoa tribulenta. Sei lá, sei nem se essa palavra existe. Uma pessoa... não, eu tenho uma personalidade forte, mas eu não grito, né? Minhas funcionárias, meu marido há 18 anos comigo, ele não me vê gritar. Meus filhos não me vê gritar, né? As pessoas que se relacionam comigo, meus funcionários, eu nunca precisei gritar dentro da minha casa, com os meus funcionários, nada disso. Teve motivo? Podia até ter, mas o motivo não justifica a forma como eu lido a situação. Truculenta. Obrigada, Denise. Então, assim, eu tenho uma personalidade forte, né? Eu tenho uma personalidade forte, mas isso não justifica de eu ser mal educada, de eu ser grosseira, de eu ser... Não. Porque o fruto do Espírito fala que eu tenho que ser mansa. Então eu posso falar de forma... eu posso falar com autoridade, mas eu não posso falar com autoritarismo. São coisas diferentes, entende? Então o que acontece? Hoje, dentro da minha condição de pessoa, né? Quem conhece a Nath antes e quem conhece a Nath depois de Jesus, hoje a minha condição de ser humana é uma condição que eu olho e digo assim, peraí. Eu falo para todo mundo essa frase, né? À medida que você se relaciona com Jesus, você perde privilégios. É verdade. Então, assim, por exemplo, antigamente você podia ser barraqueira. Agora que você carrega o título de filha de Cristo, você não pode mais ser barraqueira. Você perdeu o privilégio de ser barraqueira. Agora você precisa ter domínio próprio. Agora você precisa ter mansidão. Agora você precisa ser uma pessoa alegre, uma pessoa pacificadora. Agora você precisa ter um outro caráter que revela novos comportamentos. Você entende? E isso, gente, é uma construção. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso precisa ser uma construção. E aí você precisa entender que quando você age xingando, brigando, não diz respeito ao outro. Diz respeito a você e a Deus. Então você precisa se arrepender de como você se moveu, porque a forma que você se moveu não revelou o céu, revelou o inferno, né? E aí você precisa se arrepender do seu comportamento, não porque seu cônjuge mudou, parou de trair, parou de aprontar, não. Você precisa se arrepender porque você hoje é uma nova criatura. Assim diz a palavra, né? As coisas velhas ficaram para trás, eis que faz tudo novo. Nova criatura, uma nova pessoa. Então a gente precisa entender, gente, que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, além da gente prestar conta, a gente precisa entender que a gente está revelando quem é o nosso Deus. Então, quem é o seu Deus? Quem é aquele que te domina? Quem é aquele que te governa? Né? É o céu ou é o inferno? Né? E nesses últimos dias, gente, uma coisa que tem sido muito real é que o humanismo tem sido uma coisa muito forte. Muito forte. Vocês entendem? Então, aonde o inimigo está mais se revelando? No humanismo. É a humanidade imperando. É o homem imperando. É o homem sendo o centro de todas as coisas. Né? É o homem sendo a salvação do Brasil, é o homem sendo o diretor de todas as coisas, é ele que determina, é ele que faz. O humanismo está sendo a chave de muita força do inimigo nesses últimos tempos. A humanidade imperando, o meu orgulho imperando, a minha vontade, o meu ego, entende? Então a gente precisa sair desse lugar, não porque o outro mudou, mas por quem você se tornou em Deus e por quem você revela. Amém? Então, definitivamente,
Por que que xingar, brigar não é a solução para a sua superação? Eis aí a resposta. Eu espero ter contribuído com o coração de vocês. Essa live vai sim ficar salva. Compartilha com todo mundo, curte a live, coloca comentários. Assim, o Instagram vai pegar o algoritmo dessa live e distribuir com muitas pessoas. Quanto mais comentários e likes ela tiver, e também aviãozinho enviando, mais o Instagram vai divulgar essa live e a gente consegue contribuir com mais famílias sendo restauradas. Tá bom? Lembrando que hoje começou o Black Week. Deixa eu contar pra vocês. O Black Week é uma promoção que a gente está fazendo do Vida Virtuosa. O que é o Vida Virtuosa, gente? É uma comunidade onde eu ministro a palavra de 15 em 15 dias, uma mentoria numa sala fechada, onde a gente tem um estudo profundo da palavra. É um lugar para você crescer em maturidade e conhecimento da verdade. Então, se você ainda não está na minha comunidade, por favor, não perde essa oportunidade, porque essa semana, a partir de hoje, nós temos o Black Week, a primeira mensalidade da comunidade. Você vai ter 50% de desconto para você experimentar o que nós temos vivido ali na comunidade. Então não perde a oportunidade, corre, se garante e vem ficar comigo também na comunidade para se aprofundar mais ainda no conhecimento da palavra e na maturidade em fé. Amém? Beijo e nos vemos na próxima semana. Tchau!